20 anos. São muitas histórias de lutas, conquistas, superações, vitórias, lágrimas e sorrisos. Em 2004, após um período de encontro nos lares, com a participação de pastores da IEB de São José dos Campos, começamos nossa história oficialmente em uma pequena casa na rua Dom Pedro II, número 141, no centro de Caçapava. Então, a igreja, quem conheceu em primeiro lugar foi o presbítero Robson, né? Na época que ele começou a assistir pela TV, inclusive lá no salão de manhã, né? Pastor Wagner. E ele começou a assistir as palavras e comentou comigo, né? Que ele gostaria de conhecer. E nós fomos conhecer em São José. Ficamos sabendo que ia abrir aqui em Caçapava. Na primeira casa que nós começamos, quando nós chegamos ali, no primeiro culto, foi benção, poucas pessoas. E era uma sala só, né? Uma cozinha atrás e um quarto, que a gente fazia o trabalho para as crianças, mas ainda era poucas crianças, né? Poucas crianças na época. Em poucos meses, essa pequena casa já não comportava o número de irmãos que se reuniam semana após semana. Demos então o nosso segundo passo de fé. Armamos uma casa que comportasse mais pessoas. Assim aconteceu. Em poucos meses já estávamos no nosso segundo endereço, na mesma rua, um pouco ali adiante, no número 233. Nós chegamos na igreja, na segunda casa, em frente à antiga padaria central, no dia 27 de julho de 2004. A gente veio por um convite de um casal vizinho nosso que já frequentava, a Luciana e o Rodrigo Cabral. E eles usaram uma estratégia porque toda semana ela nos convidava para vir e a gente sempre arrumando uma desculpa. E nesse dia foi o aniversário do Murilim e ele falou que ele queria muito que o Vinícius estivesse. E daí a gente foi, lembro até hoje, numa quarta-feira, e a gente chegou ali naquela casa e a gente achou tudo muito diferente, né, do que a gente vivia ali. E eu fui pela primeira vez com o Vinícius tinha 5 anos na época. O Senhor continuava a trabalhar, a palavra era pregada e as famílias se juntavam a nós. Em pouco tempo, a sala daquela casa já estava pequena, então surgiu uma nova solução. O Robson, na época, tinha uma câmera, começou a gravar os cultos e transmitir numa TV que tinha na sala. Então, os irmãos ficavam na sala e começou a encher mais. Aí, os irmãos, pelo quintal, também conseguiam ver essa TV. E as pessoas não se incomodavam de ficar 40 minutos, 1 hora de pé na varanda, ouvindo, né? Eu não conseguia nem enxergar o pastor lá dentro, mas ouvia. Semana após semana, a obra avançava e nós vimos diante de um novo desafio. Nossa nova e recente casa já não comportava o número de irmãos e precisávamos de um novo endereço. E a gente via as pessoas de pé na janela assistindo pela televisão no quarto. Vimos a possibilidade de mudar também, porque ficou pequeno esse espaço para a gente ali. Depois de um período de oração, conversas e busca pela região, nos deparamos com o prédio ideal. Mas tínhamos um problema. O dono do prédio não alugaria para ninguém. Foi o que disseram. Mas as semanas passaram e nós já estávamos no novo endereço. Agora, na rua Comendador João Lopes, 625, o famoso prédio do senhor Radir Papini. Eu lembro que o Papini não queria alugar o prédio, né? O senhor acho que realmente tocou no coração dele, daí eu lembro que as pessoas ficou bem entusiasmadas de estar indo para um prédio maior. Aí eu lembro, né, a gente fazendo os mutirões. A gente tinha uma escada no meio da igreja,
Porque ali era um estoque dele ali. E aí, conforme o tempo foi chegando as pessoas, a gente viu a necessidade de estar removendo a escada, as salinhas, reformamos, fechamos lá o fundo, cobrimos tudo. A grande obra do Senhor era agora conhecida por mais e mais pessoas. A minha mãe, num momento de dor, né, um momento familiar difícil, ela foi conduzida até a igreja e ela chegou em casa impactada com o que ela tinha visto. E ela me convidou para ir junto. E eu fui despretensiosa, só para fazer companhia. Domingo após domingo, continuei com o pensamento despretensioso de fazer companhia. Nesse novo endereço, vimos o surgimento do trabalho com todas as faixas etárias. Iniciamos os primeiros projetos evangelísticos, como o Revolução. Aprofundamos nossa busca pelo conhecimento da palavra através da escola bíblica e seguimos crescendo como igreja. E no fundo da igreja tinha duas salas e foi aonde começou ali mesmo o departamento infantil. E isso que me marca, né? Falar do departamento infantil me marca. Coral. O coral começou ali. Eu lembro que a Pamela com a Marcele, que eram do coral, que começou o coral ali. E aí as salinhas lá atrás das crianças começou a transbordar de criança e não cabia mais. Eles fizeram uma coisa assim que eu peguei e falei, Senhor, a gente olhava para aquilo e falava assim, não é possível, esse negócio não vai dar certo. Colocaram uma escada no fundo da igreja para ter acesso também. E, gente, eles construíram mais 2 salas em cima das salas que tinham no fundo e fez uma passarela, lembra? Uma passarela. E a gente ficava apavorado, chegava na hora das crianças irem para as salinhas, a gente ficava apavorada, aquela criançada atravessando para ir para lá. Então os obreiros faziam meio uma corrente assim para segurar. O Revolução começou ali também. E a gente fez alguns eventos ali também, né, onde começou tudo. Foi ali que a gente teve a decisão de se batizar, né, eu e o Leandro. E depois a gente se casou ali também, né, amor? Ali foi o nosso alicerce praticamente, né, vamos dizer assim. E pra gente é uma grande honra porque nós fomos o primeiro casal a se casar no altar, né, da CIEB. E isso pra gente é muito importante. Talvez o pastor não se lembre disso, mas a nossa aliança, né, amor? A gente ganhou dele, da pastora Valquíria. A gente não esquece disso e a gente é grato, muito grato a ele por isso. Foram 5 anos nesse endereço, vivendo muitos momentos de alegria. Mesmo em meio às lutas e dificuldades, continuamos crescendo em número e em maturidade. Foi onde o Miguel nasceu, né? E lá foi o momento que o Rogério também teve o primeiro contato com a igreja. É de se imaginar que este prédio também ficou pequeno. Então, estávamos de frente a um novo desafio. Ficou pequeno, não tinha o estacionamento, né? Os carros ficavam na rua, então já era mais difícil para os irmãos virem, ter local para colocar o carro, né? Precisávamos de uma casa ainda maior. O pastor disse que tinha uma possibilidade da gente ir por um prédio que ele estava orando, que ele precisava de um espaço com muitas salas. Deus tinha mostrado para ele que Deus ia dar um espaço com muitas salas. Lembro até hoje, era uma sexta-feira de oração, a gente foi para lá, a gente dobrou os joelhos e oramos naquele lugar. E Deus revelou que seria ali mesmo. Um grande prédio que antes abrigava a garagem de ônibus exigiu o esforço de todos os irmãos. Um tempo maravilhoso de comunhão, voluntariado e alegria. Não tinha nada lá, era um galpãozão só mesmo. Daí eu lembro da gente indo lá com algumas vidas, a gente tá orando, onde que provavelmente seria o altar e acabou sendo construído depois. Fizemos um desenho no chão do formato que é esse altar, ficamos dentro do desenho e lá a gente dobramos o joelho, oramos. Aí eu lembro que depois a gente começou as obras, né? Mas ali os irmãos se uniram, né? Se uniram, fizeram um mutirão e fomos começando a fazer o altar, né? E a gente vê que os irmãos estavam na alegria,
Na Avenida da Saudade, continuamos experimentando o agir do Espírito Santo. Foram 11 anos de lindas histórias. E a CIEB eu conheço desde da infância, porque tinha uma vizinha nossa que eu brincava na casa dela e era membro da CIEB. Então ela convidava a gente para ir, porém eu nunca fui. E tinha uma aluna na minha sala também que conhecia a CIEB e convidava e eu também nunca fui. Então aquilo lá passou. A minha prima começou a ir nos jovens na CIEB e chegou uma vez e falou assim para mim: Ana Paula, eu fui ali na CIEB. Eu falei: legal. E passou. Só que a gente estava numa fase assim que a gente precisava buscar mais. Só que ali Deus me trouxe à mente a CIEB. Quando a minha prima me falou e eu não dei a importância, na hora Deus me trouxe à mente a CIEB. Então a gente vê que foi Deus mesmo desde lá atrás trabalhando. E no dia que a gente chegamos era um encontro de casais. Fomos recebidos pela Paty com o presbítero Anderson. E dali em diante a gente nunca mais saiu. Nessa época, o Miguel devia ter uns 2 anos e pouco, e o Rogério, aconteciam vários eventos na igreja nessa época, e em um deles teve o Teatro Giovannici. E eu sempre relutando, né? Sempre relutando e que... ser crente, por que ser crente? Porque fui cantar no crente... Para que mudar de religião? Para que mudar? Eu estou bem assim, e a Aline sempre em oração. Quando a gente tomou uma decisão de se batizar, né? Fazia bem pouco tempo, que a gente, acho que tinha uns 3, 4 meses que a gente estava na igreja. E naquele ano teve batismo todos os meses. Eu lembro que teve todos os meses. Era o ano da salvação. Isso, o ano da salvação, né? E foi lá, se eu não me engano, no Espaço A, né? Lá perto do postão. E eu lembro, né, que o Júlio era pequenininho, como a Ana Júlia agora, né? A gente não teve nenhum familiar com a gente. Quem que ajudou a gente lá para tomar conta do Júlio foi a mãe do Natan. Foi a irmã Márcia e o Fião, que ficaram com o Júlio. Até levaram o Júlio na padaria comprar salgadinho, pro Júlio ficar quietinho lá pra gente se batizar. Nesse período na igreja, ia ter uma festividade na igreja, né? Que era das Nações, como é que chamava? Acho que era a Festa das Nações. Festa das Nações. E aí, nesse dia, o Espírito Santo, a Aline nem esperava. Eu falei assim, é hoje que eu vou aceitar Jesus. Aí, onde que eu me entreguei. E algum tempo depois já veio o batismo, né? Já. De uma forma também surpreendente, porque ele não tinha programado de se batizar, apenas estava lá participando e de repente ele tira a carteira do bolso, né? Entrega para quem estava do lado e foi. Foi o presbítero Robson, se não me engano. Acho que foi para ele mesmo. Foi para ele mesmo. O presbítero Robson que tá do lado ali e foi. E eu lembro até hoje, no dia da reunião, para fazer a divisão das barracas da Festa das Nações. Tinham várias cadeiras, assim, coisas que me marcou. Várias cadeiras de um papel virado de cabeça para baixo. Aí todo mundo curioso para saber o que tinha naquele papel ali, né? Aí sentou o grupo de 5 ou 7, daí a hora que a pastora falou, pode virar o papel. Aí cada papel tinha o nome de um país. E eu caí no da Suíça. Eu falei, ai, que delícia! Mas que será que tem na Suíça, né? Daí era doce. Gente, olha, eu nunca vendi tanto doce. A gente conseguiu tanta arrecadação, tanta doação. A gente nunca vendeu tanto doce. No início da Webra, eu me recordo muito do pastor Helder, nas aulas dele, porque ele veio lá do norte, a gente não tinha costume de conversar com as pessoas, não entendia nada que ele falar. Pelo amor de Deus, fala devagar. Aí ele dava risada, conversava bem devagarzinho, porque ele fala tudo atropelado mesmo, é o jeitão dele, mas é uma benção, hein? Depois deste longo período, em meio a essas e outras lindas histórias, no meio da pandemia, fomos levados por Deus para um novo e desafiador capítulo da nossa história. Eu lembro que quando o pastor deu a notícia que a gente precisava mudar de prédio, né, que eu confesso que eu fiquei muito triste. Eu achei que a igreja
ia acabar, não ia ter mais a SEB, entendeu? Quando a gente recebeu a notícia de que a igreja ia sair dali da Avenida da Saudade, a gente colocou um pouco de coração ali, né? E no prédio, nas reformas e em tudo que a gente viveu e tudo que a gente fez naquele lugar. E eu vi que, assim, depois com o tempo, Deus tratando com o meu coração, vou falar de mim, eu sei que foi o sentimento de muita gente também, Deus tratando com o meu coração de que a gente não pode se prender a lugares, né? As paredes, né? Não é prédio, né? Podia ser embaixo de um pé de manga. Até falei para a pastora, eu gosto de repetir isso. Pode ser embaixo de um pé de manga, né? Então não importa muito, né? A estrutura. O Senhor da nossa história já tinha preparado o melhor para nós. Chegamos então ao nosso endereço atual, às margens da Via Dutra. Quando fiquei sabendo da notícia, né, que conseguiram achar um prédio aqui, né, nós ficamos muito felizes, né, falei assim, nossa, graças a Deus, a igreja vai continuar, vai prevalecer, né. Eu lembro de caminhões e caminhões parando na frente ali e a gente encaixotando tudo, né? E juntando caixas para colocar as coisas tudo dentro. Da gente ver esse prédio tão grande, né? Sendo que era uma fábrica, também não tinha nem estrutura para uma igreja, né? Mas novamente Deus surpreendeu. A gente entrava aqui, aquele galpãozão, aí tinha um negócio bem aqui no meio, né? Tinha um buraco no meio. Tinha um buraco, né? Tinha um auditório aqui embaixo. E a gente andava assim e desviava, porque passavam uns morcegos, né? Daí a gente olhava assim, nossa, como que vai ser? Como que vai ser? Como que vai ser isso aqui? Vamos começar tudo de novo, aquele sentimento. Vamos começar tudo de novo? Vamos começar tudo de novo. E assim foi se formando as salas, né? A gente ganhou muita coisa aqui, a gente perdeu também. E a pandemia trouxe muitas vidas, né? E levou muitas vidas também. E com isso a gente foi crescendo espiritualmente, a gente foi... o Senhor foi agregando vidas e a gente foi aprendendo a amar uns aos outros. E o Senhor foi dando estratégias para o pastor, para a gente continuar o trabalho aqui. Mais que uma mudança, um renovo de alegria, esperanças e fé no Senhor da obra. Conhecemos através das redes sociais. A Vanessa foi pesquisar, nós começamos a pesquisar igrejas e a Vanessa conheceu a SEB através do Instagram. E acabou a gente acontecendo de vir para cá e tendo que reunir as pessoas de novo, voltou a ter aquele amor, aquele vínculo com as pessoas, né? Então eu achei isso muito legal, né? Porque a gente sabe que o Senhor trabalha nessa área também de tá trazendo todo mundo junto e se conhecendo, outras pessoas ajudando e a igreja crescendo novamente. Isso aí eu achei muito interessante, vamos dizer assim. Quando a gente chegou aqui, a gente foi muito bem recebido, e a Lívia também, né? A gente sentiu muito o amor, a dedicação de entender, ela falando, apesar da fala dela. E aí a gente ficou assim encantado quando conheceu o departamento infantil. Nossa, que legal as salas, os professores, todo mundo atencioso, recebendo ela, e ela já falando com todo mundo. Na verdade, ela fez amizade com todo mundo primeiro. Então a gente fala que a Lívia nos trouxe. Eu conto tudo, eu toco tudo, catando. Eu bato tudo gritando, do outro, adorar. 20 anos. Muitas histórias que podem ser resumidas em algumas palavras. A primeira é amor. Gratidão mesmo. Alegria. Comunhão. Paz. Acolhimento. Gratidão. Seguiremos assim, com corações gratos e cheios de expectativas no Senhor. Eu quero que a igreja cresça, eu quero que falte lugares, eu quero que nós precisamos ir para outro prédio se for necessário. É isso, é a prosperidade da igreja, sempre baseado na palavra. Nós seguiremos aí trabalhando na casa do Senhor, servindo com amor, até que Ele volte, né, filho? Continuamos pregando a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus,
até que ele volte.